Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evandro e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de Química para o 9º ano aí do Fundamental, né? Para você que está aprendendo um pouco de Química na matéria chamada Ciência. E hoje a gente vai ver o conceito aí de ligação metálica, como ela ocorre e as propriedades das substâncias metálicas. Já visto que nas aulas anteriores a gente estudou ligação iônica, ligação covalente. Então a gente vai ver aqui o último tipo de ligação que nós temos na Química, tá bom? O conceito de ligação metálica, ele é autoexplicativo, tá? A ligação metálica é o nome dado aos tipos de ligações químicas que ocorrem entre metal. Então, se você tem um metal ligado com outro metal, a gente vai ter uma ligação metálica, tá bom? Então, por exemplo, quando tiver o ferro ligado lá, a ele mesmo, por exemplo, ferro ligado a ferro aí. Então, ferro ligado a ferro, a gente vai ter aí essa ligação, como é um elemento metálico, está ligado a ele próprio, né? Então, a gente vai ter aí uma ligação metálica, tá bom? Bem tranquilo o conceito aí, sem muito mistério. O que não é tão fácil de entender, pessoal, é o seguinte, como os metais se ligam. Você já parou para imaginar isso? Por quê? Porque quando a gente estudou a ligação iônica, a gente viu que um elemento estava querendo perder elétrons e outros ganhar. Beleza, um queria perder, outro ganhar, se ligava entre si e formava a ligação iônica. Na ligação covalente, ambos estavam querendo compartilhar elétrons para chegar a ter o octeto completo. Beleza, então a gente compartilhava o elétron e ficava tudo uma boa. Mas e nos metais, pessoal? A gente tem um metal, por exemplo, ele tem tendência a perder elétrons, eles são eletropositivos. Ele está ligado a outro metal que também é eletropositivo, tem tendência a perder elétrons. Então, como elementos que têm tendência a perder elétrons se ligam? Essa era uma grande questão a ser explicada. E foi criada uma teoria chamada aí de teoria do mar de elétrons, que vai explicar exatamente como ocorre essa ligação aqui entre elementos metálicos, tá bom? Como na ligação entre elementos metálicos ocorre a liberação de elétrons, porque lembra, eles são eletropositivos, eles têm tendência a perder elétrons, então esses elétrons perdidos aí são chamados de elétrons livres, esses elétrons liberados, tá? São chamados de elétrons livres. Com isso, os metais eles formam cátions, né? Que são íons de carga positiva, que a gente sabe muito bem. Então, os metais, ao perder os elétrons dele, esses elétrons, eles não são assim jogados fora, tá, pessoal? Eles vão ficar, esses elétrons, que são esses pontos aqui azuis, eles vão ficar circulando lá esses metais, que são os cátions, aí, que são as cargas positivas. Então, nós temos aqui um metal ligado a outro metal, ligado a outro metal, e aqui temos vários elétrons livres que vieram desses metais. Então, esses elétrons livres aqui, eles não vão estar diretamente a um metal específico, mas vão estar circulando aqui toda essa estrutura que está esses metais. Então é dessa forma que os metais se ligam, através da teoria do mar de elétrons. Forma-se um mar de elétrons, uma nuvem de elétrons que cobre aí esses íons aí metálicos que estão aqui positivos, pois perderam os elétrons. Então eles perdem o elétron, esses elétrons ficam circulando eles lá, ficam no aglomerado entre esses metais e assim forma a ligação metálica. Eu sei que é um tema assim, meio estranho de compreender, mas é assim que foi explicado, tá bom? Então, assim que ocorre a ligação entre metais, através da teoria do mar de elétrons. Os elétrons liberados, eles ficam circulando lá, aqueles elementos metálicos que estão aqui positivos, porque perderam elétrons, tá bom? Então, assim que ocorre a ligação entre os metais, tranquilo? Vamos seguindo aí, pessoal, a gente vai ver também as propriedades das substâncias metálicas, tá bom? Então, os metais ligam entre si e formam pequenas substâncias aí. Quais são as propriedades que essas substâncias têm em regra, tá bom? Os metais, eles possuem brilho característico. O que significa isso? Se os metais forem polidos, os metais refletem muito bem a luz. Então, por exemplo, temos aqui um espelho feito aí de um metal. Não sei qual é o metal desse espelho aqui, mas ele reflete muito bem a luz. Então, eles têm um brilho característico, tá bom? É até bonito de ver os metais, tá bom? Então, é uma propriedade das substâncias metálicas ter brilho característico. Refletem muito bem a luz. Os metais também, eles possuem alta condutividade térmica e elétrica. Essa propriedade se deve aos elétrons livres, que a gente viu lá, que é através da teoria do mar de elétrons. Seu movimento ordenado permite a corrente elétrica e sua agitação, a propagação de calor. Ou seja, os metais, através dos elétrons livres, eles vão ser excelentes condutores de calor e excelentes condutores elétricos, tá bom? Por isso que eles são muito usados nessa parte aí de indústria, muito usados na parte de distribuição de energia, essas coisas, os metais eles são muito bem utilizados nisso, porque eles têm essas características, ser excelentes condutores de calor e de eletricidade, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, outras propriedades de substâncias metálicas são, eles têm altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. O que significa isso? A gente viu
que o ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, a temperatura no qual ocorre essa passagem do estado sólido para o estado líquido. Esse ponto de fusão, ele é um ponto de fusão extremamente alto, ou seja, a temperatura ela é muito elevada para te fazer uma substância metálica mudar de estado, no caso aqui do estado sólido para o estado líquido. Também é alto, pessoal, o ponto de ebulição, que a gente viu que é a temperatura no qual ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Ela é também extremamente elevada, então você vai ter que aumentar muito a temperatura para que o metal ele passe do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Os metais eles têm resistência à tração. Ao tentar esticar um metal ou uma substância metálica aí, ele vai suportar uma força muito grande, muito elevada. Um exemplo a gente tem aqui no nosso pão de açúcar no Rio de Janeiro. E essa substância metálica que está segurando essa estrutura onde as pessoas estão lá vendo o pão lá no pão de açúcar, ela é o quê? Por que essas pessoas não estão caindo aqui? Porque isso aqui é feito de metais, pessoal, de uma substância metálica. Eles têm resistência à tração, ou seja, eles, ao tentar esticar isso aqui, está fazendo uma força sobre essa estrutura. Só que essa força não é tão forte ao ponto de fazer essa estrutura metálica se romper, porque os metais são resistentes à tração. Então tem que ser uma força muito, muito elevada para conseguir fazer essa estrutura cair, tá? Se romper aí. Então essa é uma das características das substâncias de metal. Outras características bem interessantes para encerrar a nossa aula aqui. Os metais eles têm maleabilidade e ductilidade. O que significa isso? Os metais são facilmente transformados em lâminas. Essa facilidade de se transformar em lâminas chama isso de maleabilidade, são maleáveis. E são facilmente transformados em fio. Isso significa que eles são dúcteis. Então a maleabilidade são os metais aqui, por exemplo, nessa imagem. A gente tem aqui uma lâmina de determinado metal, acredito que seja bronze aqui pela cara. Então, a gente tem uma lâmina aqui, por exemplo, de bronze, ou qualquer outro metal que está aí. Então, essa facilidade de transformar o metal em lâmina, a gente chama isso de maleabilidade. E a facilidade de transformar o metal em fios, a gente chama isso de ductibilidade. Por exemplo, a gente tem aqui fios de cobre, tá bom? Que é muito comum aí em qualquer casa brasileira. Tranquilo, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, eu vim te pedir que você se inscreva nesse canal. Ajude a gente a alcançar a marca de 29 mil inscritos. É uma luta nossa. Eu só posso contar com o apoio de vocês. Então desejo a todos um forte abraço e até mais. Valeu, pessoal!